Boa noite. Aguardar um minutinho aqui para que nós possamos dar início. Nós vamos dar então início ao nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós comentávamos o discurso feito pelo Cornélio e após o discurso do coordenador dos trabalhos daquele templo, né, de... Tudo bem, Sônia? Ele chamou os, vamos dizer assim... Oi, Alexandra. Eu estou falando aqui do Cornélio, que é o coordenador daquela instituição da bênção, onde o Jerônimo e vários outros expedicionários buscaram para fazerem orações, se recolherem, encontrarem forças para fazerem o trabalho aqui na Terra, em vários departamentos, inclusive em sanatórios, em asilos, em orfanatos, em hospitais, em presídios, nas universidades, junto aos ateus, né? E após o discurso do Cornélio, como comandante daquele templo, o próprio Cornélio, ele convidou vamos dizer assim, os orientadores das expedições. Jerônimo é um dos orientadores, né? Para que houvesse uma conversa mais confidencial nesse momento de oração, de solicitação, de reforço espiritual para o trabalho que eles iam fazer aqui na Terra. Após essa convocação de conversa particular, digamos, com os orientadores, Cornélio com os orientadores, os expedicionários que estavam em vários grupos, cada grupo com um compromisso em vários setores da vida social dos encarnados, então eles se dividiram em vários grupos e começaram a travar, entre eles, conversas amigas, né? Porque eles iam participar de um trabalho de grande vulto aqui na Terra. E o André Luiz descreve dizendo exatamente o seguinte: atendendo-me aos desejos, existia um ex-padre no grupo de André Luiz, uma enfermeira, um ex-padre, que era exatamente um dos expedicionários, o próprio André Luiz e o Jerônimo. E ele vai explicar que esse ex-padre, digamos assim, na realidade ele era chamado de padre, mas era como era conhecido, mas ele tinha sido um padre, e não era padre mais, evidentemente. Mas como ele tinha sido padre, as pessoas chamavam ele de padre, Padre Hipólito, né? Mas repito, ele não era um padre, era apenas um termo em que na intimidade o chamavam lá em nosso lar. E este Hipólito apresentou ao André Luiz um dos assistentes expedicionários de nome Barcelos. Barcelos era colega de André Luiz, quando foi encarnado também foi médico, foi professor, foi psicanalista, estudou Freud, foi psiquiatra também. E considerando essa relação de, até mesmo, de identificação profissional, como André Luiz, um médico, o Barcelo, que foi apresentado pelo ex-padre, o Hipólito, né, para pudesse realmente conversarem, e o Barcelo, que fazia parte desses subgrupos, ele tinha a missão de também estar aqui na Terra,
o seu compromisso estava destinado a fazer uma observação, estudo, análise direta, inclusive, de assistência aos alienados mentais, aos loucos. É o termo utilizado por André Luiz, é a palavra loucos. Fora ele dedicado professor no Círculo Carnal, o Barcelo, repito, que foi apresentado pelo ex-padre Hipólito ao André Luiz naqueles subgrupos formados a partir daquela conversa confidencial com o Cornélio dos orientadores dessas expedições, ou desses grupos de expedicionários. Pois bem, ele foi médico, foi professor enquanto esteve encarnado, e ele tinha um interesse muito carinhoso, muito próximo da psiquiatria, né? Mas uma psiquiatria que ele entendia de um novo prisma, que era, para nós, um velho prisma, que é o prisma freudiano. E nós vamos analisar exatamente isso hoje, né? com o testemunho do Barcelo, um ex-psiquiatra, um professor de psiquiatria, alguém que também trabalhou na psicanálise, se especializou em psicanálise, etc. Pois bem, já que ele estava com esse interesse, quando encarnado, como médico, professor e psiquiatra, e também com psicanálise de formação, ele escutou André Luiz, diz ele aqui, acolheu-me com um tratamento fidalgo após as primeiras saudações, e o Barcelo perguntou ao ex-médico doutor André Luiz: é a primeira vez que você integra uma expedição socorrista como essa? O André Luiz explicou que era a primeira vez que ele estava saindo de uma expedição para um trabalho específico comandado pelo Jerônimo. E ele vai explicando, o Barcelo: eu tenho acompanhado, ou seja, essa não era a primeira missão do Marcelo, aquele professor, psiquiatra desencarnado. E ele diz que acompanhou várias missões de auxílio aqui na Terra, mas sempre na condição de estudante, com limitadíssimas possibilidades de cooperação. Ele ainda não estava preparado para cooperar. O ex-psiquiatra, o Dr. Barcelo. Então, ao conversar com o André Luiz, ele disse que ele já esteve várias vezes aqui na Terra, em algumas missões, mas com esparsa, ou seja, reduzidas possibilidades de cooperação direta no trabalho que os obreiros fazem, que os socorristas fazem nessas excursões. E ele continua, o Dr. Barcelo. Agora, porém, o assistente Jerônimo, que é o comandante daquele grupo do qual o André Luiz faz parte, aceitou-me o concurso e estarei alegremente com vocês. E ele endereçou, segundo aqui o André Luiz, né, um olhar bem cativante, enfim, e que mostrou bastante satisfação observando os detalhes, até o momento em que ele faz uma afirmação ao exatamente ex-doutor André Luiz. O trabalho, embora eu seja um observador, o trabalho sempre beneficia a quem trabalha e a quem recebe o fruto do esforço do trabalho. Interessado em seus informes, esclarecimentos, o André Luiz perguntou de forma humilde, né? Seguindo expedições de socorro como aprendiz, tive ensejo de visitar, por mais de uma vez, 2 antigos e grandes sanatórios de alienados de nosso país. E vi de perto a extensão dos serviços reservados aos atendimentos de boa vontade nessas casas de purificação e dor que são os sanatórios. As atividades de enfermagens aí são, a meu ver, das mais meritórias. Os trabalhos executados pelos espíritos em áreas com as pessoas com algum tipo ou apresentando algum transtorno psicopatológico são dos mais meritórios porque são os mais difíceis ou os mais trabalhosos mesmo. Inegavelmente, concordou o Barcelo em relação à afirmação de André Luiz. A loucura, diz o Barcelo, é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual.
e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos da personalidade como um sanatório, como uma casa de acolhimento aos que andam em estado de transtornos mentais. E continuo explicando para o André Luiz. O André Luiz perguntou, e você tem colhido frutos novos decorrentes do seu esforço? Foi quando o André Luiz perguntou, você tem aprendido bastante nessas suas observações, compondo grupos de socorro aos loucos da terra? É isso que ele está perguntando. Sim, eu venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Ele faz aqui uma colocação muito, mas muito interessante, principalmente para os terapeutas, para os psicoterapeutas, para os psicólogos, para os psiquiatras e etc. E como nós estamos fazendo uma análise de um ex-psiquiatra, professor de psiquiatria e formado também, ou aperfeiçoado no campo da psicanálise freudiana, ele agora, numa visão nova sobre os tormentos da mente humana, ele está explicando para André Luiz que, com exceções de raríssimos casos, todas, então com muito poucos casos, o resto dessas anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios do ser essencial, do espírito, da alma. Não é simplesmente por uma disfunção circunstancial de produções de neurotransmissores do cérebro, que pode desalinhar a racionalidade, ou seja, a capacidade cognitiva centrada de alguém e a pessoa entrar em alienação. Ele que está explicando que as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios intrínsecos da alma. Ainda o Dr. Barcelos. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer de forma eficaz os encarnados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. Ele vai fazer um vínculo que o psicanalista normalmente não aceita. Ou quase não aceita mesmo, porque dentro da linha freudiana não se aceita muito essa ideia de uma possível intervenção de ser extraterreno na mente de alguém e fazer com que haja essas distonias e esses transtornos, às vezes de forma gravíssima e por um período muito longo, nos seres encarnados. Um psicanalista não trabalha com essa linha. Existem outros terapeutas, outros psiquiatras que já trabalham com essas possibilidades de espíritos, mentes desencarnadas, interferirem em mentes encarnadas e levando essas mentes encarnadas a esses destrambelhamentos e a gravíssimos transtornos no campo mental. E ele está fazendo essa afirmação. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados, servidores seriam os especialistas, ou seja, da psiquiatria, no campo da medicina, psicólogos ou terapeutas de qualquer formação, mas de qualquer maneira, para socorrer de forma eficaz as pessoas encarceradas, presas, algemadas nessas cadeias obsessivas, que são normalmente bastante amargurosas e que trazem doenças inevitáveis no campo mental. É tão grande a quantidade de doentes, nesse particular, doenças mentais, que não sobra outro recurso além, nós aqui, na nossa visão, de estar acompanhando os casos de loucura na Terra, a resignação. Quer dizer, nós temos que nos resignar. A resignação é uma virtude. A resignação e a obediência é uma virtude que está de acordo com a lei do dever. O dever é o aguilhão da consciência e exatamente o guardião probo da nossa intimidade, como dizem os espíritos numa das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Considerando essa... Não temos pessoas para fazer um trabalho mais eficaz aos que estão transtornados mentalmente, entregues nas casas de repouso e em alguns sanatórios, algum manicômio. Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Na resignação, o nosso apelo é esse, em face dos nossos limites, é acreditarmos exatamente nessas intervenções, podemos dizer, de forma sublime,
da providência divina. Não tem outro caminho. Resta-nos resignação, porque há poucos trabalhadores para compreender a complexidade dos processos de alienações mentais derivados, quase que em sua esmagadora maioria dos casos, de origem espiritual. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas, das entidades cruéis, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados, tanto o perseguidor como o perseguido, ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através de pesados compromissos. Se, aí olha o que ele vai falar para o André Luiz, os psiquiatras modernos, esse livro é da década de 40, né? Mas serve para hoje também, né? Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam uma aplicação de novas terapêuticas às bases dos sentimentos cristãos antes de qualquer recurso ou se valer, na época, se valia muito de um recurso técnico na medicina, no campo da psiquiatria, da chamada hormonioterapia. Hoje, ainda a hormonioterapia é utilizada para outras finalidades. Ela é uma das principais armas para o tratamento integrado do câncer de mama de mulher. Mas, antigamente, a hormonioterapia era utilizada também para as pessoas com os transtornos mentais. E muito também fortemente era utilizado o chamado choque nas têmporas, né? Choques, os chamados eletrochoques, né? André Luiz diz assim: eu recordei o serviço de assistência a obsidiados que acompanharam atentamente, e o André Luiz, que acompanhou alguns obsidiados na sua análise como médico também, agora do mundo espiritual, examinei alguns casos torturantes de obsessão e de possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Isso é uma afirmação de André Luiz para o Dr. Barcelo, confirmando de que os graves problemas psicomentais ou de ordem mental na Terra estão profundamente ligados à esteira de cenários provocados no passado, do qual o atual cenário corresponde aos cenários anteriores construídos, ou seja, inimigos que se encontram, adversários que se reencontram ou de cá ou de lá, porque não existe obsessão só de lá para cá, existe obsessão de cá para lá também. O encarnado pode obsidiar um desencarnado. Isso é muito comum acontecer, o que mantém também o seu transtorno da própria mente. Nesses processos de vindita, de vingança, de perseguições, de ódio, de cobranças e etc. Olha como é que está sendo levado e conduzido uma conversa em subgrupos de expedicionários que vão fazer trabalho na Terra, lá no Templo da Bênção, enquanto seus orientadores estão numa conversa confidencial com o coordenador, que é o Cornélio. Isso é uma conversa deles lá. São dois médicos conversando, que foi apresentado por um ex-padre, né, para que eles começassem a encetar esse tipo de conversa, né? E aí, considerando essa colocação de André Luiz, que ele vai falar de uma completa ligação mental entre os verdugos e vítimas, Barcelo, o Dr. Barcelo, acentuou o seguinte: é a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os criminosos ainda no crime, os criminosos ainda perpetrando os mecanismos da criminalidade, os criminosos que, se no passado cometeram um crime, continuam cometendo o crime de perseguições. E aí, evidentemente, os processos de transtornos da mente se tornam muito mais intrincados, muito mais complexos para a medicina tradicional, digamos assim, ser mais eficaz. Hoje você utiliza muitos remédios próprios para a busca de uma tentativa de alinhamento de produções desses neurotransmissores para que haja, de alguma forma, digamos que um equilíbrio de produções de hormônio. Por isso que a hormonioterapia era aplicada na época de uma forma bem obsoleta. Mas, de qualquer maneira, os cúmplices e personagens do passado, desses dramas de crimes silenciosos, muitas vezes ignorados pelos homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. Então,
quando nós temos e alimentamos inimizades, ódios, vinditas, etc., esses processos não terminam quando alguém mata alguém, persegue alguém, faz com que alguém venha a morrer em função das suas ações, porque esse processo é mente a mente. Mesmo desencarnando, o processo continua. Mesmo reencarnando, o processo continua. Porque são forças profundamente fortes no campo do eletromagnetismo que se expressam pela emissão do pensamento, que encontram por assimilação, né, e sintonia exatamente essas reverberações quando negativos. E, evidentemente, saúde, bem-estar e felicidade em harmonia. Porque o mundo, o universo, na realidade, digamos que é a expressão do pensamento de Deus, se podemos usar a metáfora pensamento divino. Porque Deus pensou na vida e a vida se fez. Então a vida é a imagem da expressão do pensamento de um Criador. Tudo então no universo e na vida está girando em torno do pensamento. Eu diria como a irmã veneranda em nosso lar, na sua palestra que ela vai falar sobre o pensamento, que ela diz que o pensamento é tudo em nossa evolução. E nós não cuidamos do pensamento. Somos pensamentos, através dos conhecimentos, das experiências, boas ou ruins, que nós vamos formando nosso campo mental. E nos nossos campos mentais nós trazemos crenças e valores extremamente escravizantes, porque nós aprendemos mal, agimos mal, pensamos mal e etc. Nós não buscamos os melhores caminhos normalmente por ignorância. Mas no pensamento em que vibram ódios, né, esses algozes, né, e trazem consequências gravíssimas, sobretudo no campo das psicopatologias. Agarram-se instintivamente às organizações magnéticas dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, que são os nossos chamados chakras dos hindus, é o André Luiz, na realidade é o Barcelo ensinando para o André Luiz. Quando ele fala viciação dos centros de força, esses nossos chamados chakras dos hindus, a palavra chakra é um termo hindu, não tem tradução, roda, mas de qualquer maneira, esses centros de força analisados por Barcelo para André Luiz, eles captam energias, eles sintetizam as energias provindo do universo, das plantas, dos minerais, dos animais, dos próprios homens encarnados e desencarnados, são vários tipos de frequências que são captados, e esses centros que ele chama de força, ao captar, canalizam para os nossos plexos, os plexos físicos, fisiológicos, plexos nervosos, que vão, evidentemente, injetar essas energias captadas para o corpo. Essas energias captadas pelos chakras que vão imediatamente interferir nas glândulas, por isso que se utilizava antigamente a hormônio ou terapia, porque o hormônio é que vai estabelecer saúde ou doença, processo de equilíbrio emocional ou desequilíbrio emocional, o hormônio é fundamental para tudo isso. Então, o que é o hormônio, né? Quando uma glândula de função endocrínica, né, de produção, digamos assim, de produção de hormônios internos, né, na realidade, o que se excreta a partir do hormônio, essa gotícula, microgotícula, já é a materialização das energias captadas pelos chakras. E pouca gente, a medicina, imagina falar isso para o médico, ele vai rir na nossa cara. E o Barcelo, um ex-psiquiatra, está dizendo para o André Luiz, um ex-médico também, de que essas viciações desses centros de forças relaxam os nossos nervos, abreviando o processo de extinção do tônus vital. Então, quando nós estamos com chakra por hiperatividade ou hipoatividade, ou seja, acelerado na atividade, ou bloqueado na atividade, nós vamos ter problema físico, nós vamos ter problemas emocionais, nós vamos ter problemas neurológicos. É isso que ele está explicando. Sobretudo através dos tóxicos captados pela não vigilância do pensamento. Quando as energias são tóxicas, essas glândulas vão produzir, evidentemente, em condição não suficiente para manter uma saúde em nossa vida. Então, vejam, o Espiritismo aborda de uma forma catedrática, de uma forma até científica, né, essa análise de centro de força, que alguns espíritas que acham que conhecem o Espiritismo negam, porque isso é uma coisa de André Luiz. E normalmente os que negam André Luiz ou negam a literatura de André Luiz fazem as mais terríveis aberrações no campo da mediunidade, não sabem nada. Não conhecem André Luiz porque André Luiz ele é disciplinador. Ele explica as técnicas e fala das
indicações no campo da mediunidade, do pensamento, do sentimento, das emoções, etc. Então, como as pessoas querem liberdade, em nome de uma suposta liberdade, não aceitam André Luiz e ficam falando mal de cidade espiritual, ficam falando mal de que não existem exatamente cidades no além, ficam perdendo tempo. Aliás, eu particularmente não fico perdendo tempo em discutir com essas pessoas, porque é como se eu estivesse enxugando o gelo, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque eles não estudam André Luiz. Né? Eles não estudam. Se estudassem André Luiz, compreenderiam melhor e não ficariam combatendo André Luiz. Mas voltemos aqui ao Obreiros da Vida Eterna. Exibem sempre quadros tristes e escuros onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Então, em função desses bloqueios dos centros de força dos nossos chakras, vão exatamente apresentar esses quadros escuros, tristes, no campo físico, no campo emocional, no campo mental, e evidentemente vai despertar o que ele chama, né? Piedade de almas redimidas, para o qual eles, como obreiros, né, estarão aqui na Terra ajudando em sanatório, ajudando essas pessoas perturbadas, para poder magnetizar, através de uma energia descongestionante, descongestionar as funções do centro de força, e poder, esses centros de força, captar as melhores energias e produzir os hormônios de forma adequada para a saúde física e emocional e mental. É assim que acontece e é assim que se dá o processo. Entretanto, diz ainda o Dr. Bacello, observo na atualidade, especialmente, outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, o Dr. Bacello, o professor Bacello, psiquiatra, especialista em psicanálise, conhecedor profundo de Freud, ele diz, antes da minha desencarnação, faminto de novas informações referente ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud, a tese de Freud. Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis sob a minha observação direta, ele era jovem e ficou bastante impressionado em função das instabilidades psicológicas de vários jovens, como jovem, e ele aprendendo técnica diferente de um gênio, sem dúvida, do estudo da psicologia, mas um gênio que só estudou pessoas em estados muito graves de psicopatologias, que o Freud estudou pessoas em estado de histeria, estado de destrambelhamento mental. E apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um novo mundo. Então ele era jovem, médico, estava realmente apaixonado para buscar as soluções mais profundas desses enigmas que envolvem as psicopatias, e ele encontrou na psicanálise exatamente algumas respostas, não todas, porque quando desencarnou ele viu que estava muito aquém do que ele queria. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, que são os processos dos transtornos mentais, os transtornos mentais são efeitos. A pessoa, quando está em estado de alienação mental, a alienação mental apenas são efeitos, né? Porque a causa é muito mais profunda, é o que ele está querendo mostrar. Jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo dos fenômenos em exames daqueles que apresentam transtornos da mente. Discípulo espontâneo e distante de Freud, somente aqui eu pude reconhecer os elos que lhes faltam ao sistema de positivação das causas ou das origens das psicoses e dos desequilíbrios diversos da mente humana. Aí ele vai falar, os complexos de inferioridade, os chamados recalques, bem linguagem freudiana, a libido também, bem uma análise freudiana, as imersões do subconsciente, não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência, não foi adquirido ali. Por que ele está falando isso? Porque o Freud era materialista, ele jamais pensou em reencarnação. Se Freud fosse reencarnado hoje, certamente ele faria uma revisão profunda de todas as suas teses, tá? Mas, de qualquer maneira, ele era materialista. O Freud trouxe algum tipo de propostas terapêuticas com foco na doença. Com uma nova psicologia após Freud, após a psicanálise, surge a humanista, que tem o foco na saúde. Então, há uma guinada de 180 graus no tratamento das pessoas portadoras de transtornos mentais. Mas, de qualquer maneira, ele estava lá no mundo espiritual,
questionando os complexos de inferioridade freudianos, recalques, a libido, as questões das imersões no subconsciente. Tudo isso ele estava questionando, embora ele utilizasse como psiquiatra que foi e psicanalista que foi também como encarnado. Não constituem fatores adquiridos no curto passo de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa das experiências passadas. Então, aquela pessoa que está em processo de psicopatia ou transtornos mentais em vários graus, na realidade, não é, como ele falou, né, são raríssimos casos que são apenas de origem orgânica, todos têm uma história. Para a pessoa entrar em processo de transtorno mental, a história dela projeta para os especialistas que são da linha de uma psicologia que vai além da pessoa, que chama-se transpessoalidade. Transpessoal é além da pessoa. Esses conseguem buscar, através das subpersonalidades que se apresentam, influenciando a atual personalidade, com distúrbios gravíssimos, as possíveis causas das anomalias do comportamento mental. E aí, evidentemente, falando dos repositórios das emoções, dos desejos, impulsos, tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas, no entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico numa reencarnação. Buscar as causas reais dos transtornos mentais, um psicanalista ele não vai conseguir. Ele pode ter as mais belas teorias, sobretudo projetando para a infância os problemas dos traumas infantis que projetam na vida adulta e durante quase a existência de toda, exatamente a criança agredida, a criança que foi de alguma forma mal educada, e isso é que vai interferir na personalidade. É uma visão meramente materialista. Quando você trabalha com além da pessoa, além na transpessoalidade, você vai trabalhar com reencarnação. Nenhum psicanalista trabalha com reencarnação, porque Freud não trabalhou com reencarnação. Quem vai trabalhar com reencarnação foi um mais importante discípulo, um grande gênio da também psicologia, que foi o Sigmund Freud, ou melhor, foi o Carlos Jung. Jung, sim, ele trabalhou com certeza absoluta a questão da transcendência. Ele é um dos precursores da transpessoalidade. Jung, a linha junguiana é totalmente diferente da linha freudiana, porque Jung trabalhou a busca das causas além de um corpo físico, além de destrambelhamento no campo cerebral. E isso é uma realidade, porque se nós buscarmos os transtornos de ordem psicológica, não é só aquele corpo está com disfunção, mas como reflexo daquilo que foi criado em várias existências. É isso que ele está explicando para o André Luiz. O André Luiz, nesse momento, não sabia desses detalhes. E ele está recebendo informações de um ex-psiquiatra psicanalista, que é o Dr. Barcelo, que vai compor também a equipe coordenada pelo Jerônimo. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos por várias reencarnações. Faltam, pois, às teorias de Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. Dr. Barcelo, ex-psiquiatra, ex-psicanalista, ex-professor de medicina, que está dando uma aula para André Luiz no mundo espiritual, no Templo da Bênção, antes da imersão na expedição do qual ele faz parte com toda essa especialização. E olha que ele, quando vem fazer o trabalho junto com os socorristas, ele nem socorre direto. Ele vem aprender como lidar com o socorro. O próprio André Luiz está como aprendiz também. Eles vão fazer anotações de como se trata esses casos de problemas de loucura, problemas de ateísmo, problemas de outros tipos de problemas, no caso das velhices, dos jovens destrambelhados, das crianças em descompasso, desalinhos, etc. Ele vem fazer vários trabalhos aqui. E o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar. Em outras palavras, se você for buscar a matriz dos problemas psicopatológicos ou qualquer distúrbio neurológico, o início muito raramente se verifica num corpo de hoje, porque o corpo de hoje é apenas reflexo daquele doente que se tornou doente em vários corpos, pela reencarnação. A encarnação atual é exatamente para fazer um saneamento desses nossos desequilíbrios do passado. E a atual personalidade tem a mais importante missão de ser enfermeiro das subpersonalidades que nós trazemos
de erros do passado, que nos trazem traumas do passado, que são as nossas subpersonalidades, que estão no nosso subconsciente. Então, as nossas tendências muito fortes, normalmente, são reverberações dessas subpersonalidades que querem assumir a atual personalidade. Mas como a função da atual personalidade é ser enfermeira das subpersonalidades doentes, eu sou convidado para cuidar das subpersonalidades. Mas se acontecer o contrário, se a subpersonalidade tomar conta da atual personalidade, a atual personalidade fica doente com a subpersonalidade. Aí ficam todos doentes. Fica ampliada a doença. A função do aqui e agora é para curar o passado. Essa é a ideia que se tem dentro da visão da transpessoalidade. Mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente é onde estão as matrizes exatamente desses grandes distúrbios neurológicos. Portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas, as psicoses do sexo, são graves distúrbios psicoemocionais e mentais no campo da sexualidade desvairada, as tendências inatas à delinquência tão bem estudadas, por exemplo, pelo italiano César Lombroso, que estudou exatamente essas tendências que as pessoas parecem que já nascem com uma tendência à delinquência e o que o Lombroso mergulhou para tentar estudar de onde trazem essas tendências, as crianças já com tendência à violência e à delinquência, todos os tipos de desejos extravagantes, as excentralidades, muitas vezes, né, de lamentáveis comportamentos e perigosos convites aos excêntricos, né, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos. Então, repetindo o que nós trazemos do passado, os nossos desequilíbrios, por exemplo, na área do sexo, que ele chama de psicose sexual, a psicose no campo da sexualidade, nós trazemos do passado, são subpersonalidades que se desviaram nessa área e que quer manter o desvio como tendência na atual personalidade. Mas como a atual personalidade reencarnou com um programa e com um propósito, o programa vai do berço ao túmulo. O propósito é desenvolver virtude. E no caso aqui seria exatamente a disciplina que não me deixar explodir em mim as psicoses no campo da sexualidade. Se eu trouxer esse trauma e que me traz dilemas que muitas pessoas vão às loucuras mesmo, a suicídios e a homicídios por causa das psicoses no campo da sexualidade mal dirigida, mal administrada e que tomam conta da atual personalidade como reflexo traumático de vidas anteriores. Então, tu precisa entender a reencarnação para entender o que é uma subpersonalidade, as minhas tendências, como trabalhar as minhas tendências da atual personalidade. Eu reencarno com esse objetivo, eu não reencarno, nenhuma reencarnação, nenhum espírito reencarna para fazer o mal, nenhuma reencarnação é para castigo, a reencarnação é para um reaprendizado. Toda reencarnação é um convite a reaprendizado. Então, para eu reaprender, eu não posso me deixar levar pelas tendências das subpersonalidades doentes que eu já tive no passado e no atual. Eu tenho que trabalhar as virtudes que estão na minha consciência para que eu possa curar essas subpersonalidades e não entrar nas psicoses do sexo, das tendências inatas à delinquência, criança que já nasce delinquente e que o Lombroso estudou muito bem. Os desejos extravagantes, são vários tipos de desejos extravagantes, a própria excentralidade, etc., que vão representar algumas modalidades do patrimônio espiritual dos doentes ou dos que estão com os transtornos mentais. Patrimônios que ressurgem de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Então, quando nós reencarnamos, nós somos convidados a, aos poucos, ir modelando as nossas más tendências em tendências melhores, sem violência, mas com consciência. Se eu tenho uma tendência, falou em psicose do sexo, se eu tenho tendência a me desequilibrar nessa área, ao invés de eu entrar em estado de repressão das minhas energias sexuais, eu vou tentar dialogar com ela para dizer esse caminho não é o melhor caminho e que não me trouxe nenhum tipo de paz. Aí eu vou tentando transmutar, fazendo uma reconfiguração do meu eu, mas através de uma conscientização dessas subpersonalidades. Então, esse meu dilema de não saber para onde ir, eu passo conscientemente a saber para onde eu vou, tentando buscar em mim mesmo essas leis divinas pela amorosidade, pelo alto amor. Aí eu não entro em psicose, aí eu não entro em centralidade ou em desvios para a delinquência.
Então, esses patrimônios que ressurgem, de alguma forma, nos trazem trauma, nos trazem também alegria de viver. Depende de como nós lidamos com o nosso passado. Então, o passado é muito forte no atual presente. E cabe ao presente ser enfermeiro do passado. Ou seja, o Jorge, ele precisa se esforçar para ser enfermeiro dos sub-Jorge, ou seja, das subpersonalidades que eu já vivi, em desequilíbrios em várias áreas. Todas as minhas tendências atuais, como Jorge, elas precisam ser, aos poucos, ressignificadas. Eu tenho que ultrapassar as minhas tendências através de uma ressignificação de valores, para que eu possa sair dos meus transtornos emocionais ou psicológicos. André Luiz, ele recordou dos seus escassos conhecimentos da doutrina freudiana. Ele estudou Freud também, quando encarnado. E voltou mentalmente, diz ele aqui no capítulo, né, ao consultório, onde ele realmente trabalhava, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, e a se socorrerem de suas pobres noções de medicina. Não obstante sua carência de especialização em tal sentido. Ele via verdadeiros maníacos no campo do sexo, maníacos no campo do dinheiro, maníacos no campo do poder, vários tipos de manias, né? Histéricos, esquizofrênicos, de vários matizes, que ele via no consultório dele como médico. O André Luiz, que não era especialista no campo da psiquiatria, né? Em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a pregnação através dos livros científicos. Haviam devorado os ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, as teorias de Freud que o André Luiz conhecia como médico, diz ele aqui, muito valiosas pelos elementos de análise, mas para ele não ofereciam um socorro substancial para os doentes maníacos que o procuravam. Descobriram a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Então, as teses de Freud até poderiam indicar quistos dolorosos, mas subtraíam o bisturi numa intervenção mais benéfica no campo de uma terapia mais eficaz e profunda, considerando a reencarnação. As explicações de Dr. Barcelo para ele, né, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxeram aos círculos acadêmicos. Então, o que ele está dizendo é que o Barcelo, com todo esse conhecimento que ele já tem agora, de um processo vamos chamar assim, de uma psicologia ou uma psicoterapia muito mais profunda do que a freudiana, ele vem acompanhando essas expedições com o objetivo de insuflar também ideias e pensamentos ou para orientar os médicos encarnados, né, para tentar completar esses trabalhos de estudos de Freud para ampliarem um pouco mais as teses freudianas, né, dos círculos acadêmicos, considerando a reencarnação, a transcendência, que hoje o Dr. Barcelo domina muito bem. Repito, o Dr. Marcelo é um ex-psiquiatra, professor de medicina e psicanalista. E ele, então, acompanha esses grupos que vêm à Terra com esse objetivo de insuflar, através da intuição, das ideias, das sugestões, para que possam os médicos materialistas ligados, presos, escravizados às teses freudianas, pudessem realmente abarcar conceitos mais profundos do que simplesmente do berço ao túmulo como uma explicação provável para os transtornos da mente. É isso que é a missão dele, né? Não é um socorro direto, mas ele vai agindo mentalmente através dos seus pares, né? Dos seus colegas médicos encarnados, com esse objetivo de tentar alterar um pouco as teses consolidadas no materialismo freudiano. Tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais, diz ele. Todavia, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional. Olha só que palavra interessante. Todavia, o esforço do Dr. Barcelo, ela se desdobra, né, exatamente na que ele chama região inspiracional dos médicos humanitários. Ou seja, ele serve de, ao aproximar com magnetismo superior, inspirar esses médicos mais humanitários, não aqueles comerciantes da medicina, mas os mais humanitários, que vivem sim a medicina. Quem estuda realmente tem que ter o salário dele, é óbvio, mas aqueles que só pensam em salário é complicado, porque o médico ele tem também, dentro da visão humanista, ele tem que ter humanidade, ou seja, médicos humanitários, aqueles que de alguma forma sente a dor do outro um pouco também, né? E não só pensa nos valores auferidos daqueles que passam por transtornos mentais, para que os transtornos sejam auxiliados a tempo.
ou melhor, para que os transtornados sejam auxiliados a tempo. Qual é a função, então, do Dr. Barcelo? O psiquiatra, o médico, o professor, que está orientando André Luiz agora, é exatamente inspirar os médicos que captam as suas energias para poder mudar a forma de práticas no campo da medicina, sobretudo na psiquiatria, para aqueles que estão em processo de transtorno da mente, né? Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Ou seja, depois de verificada a loucura, como a gente chama, ou como ele chama aqui no livro, né, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Quer dizer, o resultado poderá realmente desse processo de restauração dos alienados no campo da mente, ela pode ser muito mais efetiva no momento em que os médicos conseguirem trabalhar com ferramentas além do materialismo, além das teses freudianas, e exatamente para as teses no campo da reencarnação, por exemplo. Não será, portanto, um grande trabalho, é uma pergunta que ele está fazendo, não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente pela inspiração um médico bem intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Quantos médicos que, sob a inspiração de um doutor Barcelo da vida do mundo espiritual, com conhecimento técnico de psiquiatria, de psicanálise e professor de medicina, ele vai desencarnado nessas missões e influenciam os médicos que estão lidando com os transtornados da mente e tentam buscar influenciar, ou seja, fazer com que haja uma alteração de concepção ao relacionar-se com o transtornado da mente, para que ele possa também emitir através do magnetismo e pelo próprio magnetismo palavras que possam alcançar essas matrizes traumatizantes que levam as pessoas às alienações. Porque não adianta você só dar o remédio. O remédio, no fundo, ele apenas mascara o processo. O processo é mais profundo, o processo é de ordem psicológica, é de ordem reencarnatória. Então, o remédio, é claro que alivia, ele realinha as pessoas que estão em desalinhos no campo cognitivo, isso é verdade. Mas isso ainda são elementos subjacentes, ou seja, eles não são não chegam à essência. A essência é pela palavra e pelo processo psicoterápico, né, pelas orientações. E o médico humanitário, o médico que recebe as boas inspirações dos bons espíritos, ele vai ter condições de, além de receitar, que é importante, extremamente importante, medicamento, sem dúvida nenhuma, por isso a ciência trabalha para dar um conforto, uma melhoria de vida em quem está transtornado, mas muito mais do que o remédio é o esclarecimento, para que pelo esclarecimento as próprias pessoas transtornadas possam encontrar em si mesmos os remédios necessários para a reharmonização e sair do processo de alienação, porque o grande médico de si, o maior médico de mim sou eu mesmo, e de todos nós somos nossos maiores médicos, né? Bom, e continua aqui, incalculável número de pessoas permanecem no plano carnal tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. Relacionando as conclusões dos pesquisadores humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores, temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses. As de natureza paranoica, perversa, a mitomaníaca e a chamada ciclotímica. A ciclotímica, na realidade, eu fui buscar, são um tipo de transtorno que eles chamam de ciclotímico, que é os transtornos, né? As variações de humor o tempo todo. A pessoa experimenta, né, momento de depressão e euforia subitamente. Então, tanto a depressão como a euforia. Está muito comum a gente ver hoje até na internet as pessoas que estão passando por esse processo ciclotômico, né? A gente vê que a pessoa é eufórica, mas aquilo não é felicidade, né? Ela está em processo de depressão, mas ela tenta vender uma felicidade que não é real. É um dos transtornos que ele vai explicar para nós também, de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca e ciclotímica também. Além da hiperemotiva, englobando, respectivamente, mania de perseguições, o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraqueza de ordem moral, a histeria, etc. E ele vai dar explicação em cada um detalhe. Eu vou deixar para a próxima, porque eu perdi uma das minhas lives, porque eu ultrapassei e o Instagram não deixou eu gravar. Eu queria realmente dar ainda alguns informes sobre esses detalhes técnicos que ele explica, porque é importante, que a gente vê hoje as pessoas no YouTube, parecem felizes, cantando, dançando, etc. Parece que estão super felizes, mas no fundo ali é um transtorno, não deixa de ser um transtorno
de natureza ou paranoica, ou perversa, ou mitonímica, ou como ele chama, ciclotímica, ou hiperemotiva, que na realidade engloba, respectivamente, vários outros tipos de sintomas. Então a pessoa aparentemente mostra que é feliz, está dançando aqui, está cantando ali, aparentemente daqui na realidade é uma fuga. Ou é um instrumento de defesa diante de uma depressão muito profunda que ela está vivendo. E a pessoa deprimida, ela vende uma falsa felicidade, porque entra em euforia. Ou então entra num declínio de humor. E esse ciclotímico, né, exatamente, acaba realmente da depressão à euforia súbita, faz com que as pessoas estejam transtornadas mentalmente, porque ainda não se conhecem bem, não se amam, não se respeitam, não se valorizam, enfim, por ignorância, né? Aos poucos elas serão bem orientadas por aqueles especialistas, por aqueles terapeutas, pelo menos não materialistas, porque o grande problema são os psicólogos materialistas. Porque o psicólogo materialista vai dizer, não, isso está certo, está certo. Na realidade, está completamente equivocado. Eis o problema. Os supostos terapeutas materialistas que vão aguçar ainda esses transtornos. Mas aí, como disse lá o nosso irmão Marcelo, né? Resta-nos a resignação e esperar na providência divina, mais tarde, esses também supostos terapeutas ampliarem a visão e ajudarem um pouco melhor as pessoas com os transtornos da mente. Eu vou entrar ainda um pouquinho para entrar no próximo capítulo, ainda na quarta-feira, na sábado que vem, porque eu acho que são assuntos muito pertinentes que nós temos visto no dia a dia, pessoas realmente precisando de melhores orientações. Há psicólogos, infelizmente, eu digo isso com toda a minha franqueza, que embora acolham de forma fraterna, mas suas técnicas acabam aguçando ainda mais os transtornos, porque mascara, né? Apenas vai mascarar. Não, vá se divertir, vá viver a vida. Não é assim, não é bem assim. Não é bem assim. Tem que ter muito cuidado com essas teorias. E Freud começou um pouco isso daí, né? Fazer o quê, né? Deus nos abençoe. Até sábado que vem nós vamos daí abordar um pouquinho esse tema, que esse tema é muito importante para nós, sobre o campo das psicopatologias humanas, tá? Que Jesus nos abençoe. Uma ótima noite e até sábado, tá bom? Muito obrigado.